Fala galera, Timó Online, e dessa vez com uma notícia muito séria para vocês. Para quem está aí atenado, sabe muito bem que está ocorrendo uma grande polêmica na indústria dos mangás essa semana, sobre um autor de mangás da Shogakukan que tinha sido preso anteriormente. E o que é essa polêmica? Na minha opinião, é a maior polêmica dos últimos 30 anos, e eu acho que é a polêmica de maior repercussão de toda a história da indústria dos mangás. E eu vou explicar para vocês passo a passo. Primeiramente, essa polêmica envolve a plataforma de mangás online, que é o Mangazone, que é uma plataforma oficial da Shogakukan. E nela, o autor Soichi Yamamoto publicava o seu mangá oficialmente. Só que, no dia 20 de fevereiro de 2026, uma bomba caiu na Shogakukan e em toda a indústria do mangá, quando ele foi condenado a pagar uma indenização por transtornos pós-traumáticos que ele deixou em uma vítima de seu passado. E aí abriu um buraco de coelho onde a verdade foi revelada sobre esse autor e também sobre a Shogakukan e como ela não se importava. O Soichi era o autor de um mangá Danten Sakuzen, que era publicado em 2020. Só que ele foi cancellado por quê? Porque o autor foi preso em 2020 por abuso sexual contra menores que ele cometeu em 2016, quando ainda era um professor. E a vítima dele foi uma aluna do primeiro ano do ensino médio, e até aí já aconteceram diversos outros casos com esses mesmos crimes. Mas qual foi a grande repercussão? É que em 2022 ele voltou para a editora, ele voltou para a Shogakukan com outro pseudônimo e começou um novo mangá, como se nada tivesse acontecido. Agora ele era o Ishiro Hajime e está publicando um novo mangá, Joujin Kamen. Mas tem uma questão, esse pseudônimo é só para o público e também para outros autores, mas a editora, quem contratou ele, sabe quem ele é, sabe o histórico dele e mesmo assim o aceitou. E os crimes que ele cometeu não são coisas básicas, galera. São coisas terríveis, nojentas. Cara, são coisas repugnantes. Eu vou ler aqui para vocês, mas, cara, é uma situação de embrulhar o estômago. São crimes horrendos. Basicamente o que ele fez? Ele forçou excrementos na boca da vítima e esfregou na cara dela. Depois forçou a vítima a fazer poses enfatizando suas genitálias e tirou fotos. A partir daí, ele forçou ela a ficar nua em locais públicos, fez sexo em espaços públicos e escreveu no corpo dela palavras como propriedade do professor, escrava e animal de estimação. Forçou a vítima a sair em público com brinquedos sexuais acoplados ao seu corpo, injetou glicerina no ânus da vítima usando uma mangueira, causando intensa dor abdominal e sofrimento físico. Cara, o cara é um monstro, é uma aberração. E a editora, sabendo disso, sabendo que ele fez isso, ainda assim o aceitou de bom grado, o contratou, pagou ele um salário, fez o cara uma estrela, fez ele ter fãs. Esse é o absurdo, essa é a polêmica. A polêmica maior é que uma grande publisher do Japão, uma das maiores publishers de mangás, simplesmente aceitou um criminoso com esse histórico terrível de volta, como se nada tivesse acontecido. E isso não passou batido, porque tanto o público quanto os outros autores acabaram se enfurecendo e agora estão tirando suas obras e cancelando assinaturas da Shogakukan. A própria ilustradora do mangá dele não sabia de nada disso e ficou muito estarrecida ao descobrir a verdade, e também levou à indignação de alguns outros autores sobre o acontecido, como por exemplo, a Eno Sumi, que é autora de After God, ela suspendeu temporariamente sua publicação com a editora. O Ryuei Tamura, que é o autor de Cosmo, pediu para remover seu trabalho da plataforma Oni. O Oni, o autor do Mob e de One Punch Man, também fez uma declaração muito forte, que foi a seguinte: não irei me associar a pessoas que não conseguem assumir uma posição firme e claramente contra o abuso sexual de menores. Isso deveria ser óbvio e estaria aguardando que as partes envolvidas divulguem os detalhes. Quanto a Shogakukan,
se tornarem tal atitude, gostaria eles apoiassem. Ou seja, o Oni basicamente intimou a editora. Ou vocês fazem algo, ou vocês se pronunciam sobre o assunto, ou então, adeus. Ele sai da editora e com certeza outras publishers vão querer ele. É o One Punch Man. O cara não tá pra brincadeira. E além deles, Rumiko Takahashi, que é autora de Nuyasha, Hamameio, removeu suas obras da plataforma Manga One. O Kanehito Yamada removeu Frieren da plataforma. O Tizukasa Abe, autor de Zoom 100, também removeu sua obra da plataforma. Ou seja, grande perda para Shogakukan. Autores grandes, renomados, estão tirando suas obras e estão cancelando suas publicações com eles. Ou seja, é um dano gigante. Nunca vi isso antes na indústria, nunca vi essa mobilização de autores. Além disso, também teve algo que me surpreendeu, que foi a declaração da Associação de Cartunistas do Japão, que foi a seguinte: eles estão cobrando uma investigação transparente e que preserve a dignidade e segurança das vítimas, e que os resultados dessa investigação, bem como os esforços para prevenir futuras incoerências, sejam compartilhados futuramente. Ou seja, tá vindo cobrança de todos os lados. A Shogakukan, ela se pronunciou, mas é aquele pronunciamento que, cara, ninguém leva a sério. Botou um textinho ali e falando que foi um erro, que eles cometeram um acidente, que eles vão investigar como isso aconteceu, quem foram as pessoas responsáveis por permitirem que ele voltasse para a empresa. Sinceramente, galera, foi uma declaração muito amena e muito mais querendo se livrar da responsabilidade do que qualquer outra coisa. Por isso que estão cobrando, querem saber como aconteceu, como é que ele entrou na empresa, como é que ele foi contratado e como foi que o passado dele foi apagado. Como é que ninguém investigou o passado, sendo que, para grandes publishers, sim, existe uma pesquisa sobre o passado dos autores. Eles investigam ficha criminal e tudo mais. Então, teoricamente, eles deveriam saber. Eles não sabem, então eles não estão agindo de acordo com a lei, não estão investigando o básico, é complicado. Isso aí tira completamente a moral da Shogakukan, porque só tem duas opções. Ou eles são perversos, terríveis, ou são incompetentes. Eles têm que escolher um lado. Qual que eles vão escolher? E eu acredito fielmente, essa aqui é a maior polêmica dessa indústria de toda a história. Nunca vi uma repercussão tão grande assim. Sempre tem alguns crimes que vão repercutir aqui no Ocidente, mas geralmente no Japão é zero barulho. É meio que costumeiro, vamos dizer assim. Nesse aqui, vários autores. A própria Associação de Cartunistas apareceu. Todo mundo está fazendo declarações. Cara, é um baque gigante. As ações estão caindo e podem perder não só grandes obras, como também grandes autores. E isso não afeta unicamente o presente, afeta o futuro. Por quê? Novos autores não vão olhar para Shogakukan com os mesmos olhos, já que aparentemente ela aceita esse tipo de gente dentro da empresa. Então, talvez ela perca grandes artes futuros. Galera, é uma polêmica gigante, é uma polêmica séria. O cara é um monstro e tá livre, andando, ganhando muito dinheiro, tendo fãs, tendo sucesso. E se não fosse um processo retroativo, que ele teria que pagar uma indenização por questão de transtornos pós-traumáticos, ninguém iria descobrir. Se não fosse essa condenação em 2026, 10 anos depois, ninguém iria descobrir. É um absurdo muito grande. Galera, vocês não sabem o que aconteceu. Eu estava com o vídeo pronto, gravado, editado, pronto para enviar. Só que aí, de última hora, saíram novas informações que cada vez pioram mais o lado da Shogakukan. Então, logicamente, eu vim aqui adicionar essas informações. E que informações são essas? Bom, a Shogakukan e a Manga One revelaram que tinha mais um abusador de crianças
com um pseudônimo diferente trabalhando para a empresa, que é o Tatsuya Matsuki, o autor de Act Age, que havia sido preso também por assediar uma aluna há alguns anos atrás. E ele voltou com o pseudônimo de Miki Yatsunami, escrevendo o mangá Seisou no Shinichi, que pelo visto estava sendo muito elogiado, um mangá excelente, mas com o autor que é um abusador, um assediador. E novamente, dois casos ao mesmo tempo é complicado. Shogakukan está contratando abusadores de menores e está escondendo eles do público? Não, não. O que era para ser incompetência não é não. Agora sim ficou provado. É maldade, é vigarice, é sem vergonhice. A editora não tá nem aí pra nada, não se importa com ninguém, não se importa com as vítimas, não se importa com nada, só com o lucro dela. Ah, mas é uma editora, tem que ser assim. Ok, ok. Mas precisa contratar abusadores de menores? Não precisa. Shogakukan é gigante. Não precisa de dois autores desse tipo no meio dos seus empregados. Realmente é uma sem-vergonhice gigantesca. Mas devido a tudo isso, as consequências estão cada vez mais graves. Por exemplo, Pokémon, que é publicado pela Shogakukan, aparentemente vai romper o seu contrato com a empresa. Porque, para quem não sabe, a Shogakukan é responsável por quase todo o material impresso da série, ou seja, mangás, revistas, livros infantis e etc. Quase tudo que é impresso da série em formato de livros é feita pela Shogakukan. E agora esse contrato está prestes a se romper. Até porque, justamente nos 30 anos de Pokémon, eles não vão querer se associar a abusadores de menores. E além disso, agora o público está revendo alguns casos de assédio e abusos que os editores da Shogakukan cometeram com autoras femininas de mangás. E no caso foi pressionando para ter alterações de obras, criticando, humilhando, diminuindo as autoras, e tudo isso com relatos públicos, ou seja, é real, aconteceu. Mas era uma coisa que aparentemente ninguém se importava muito, porque não é um relato, não são dois relatos, são vários relatos de mangakás femininas que dizem que editores da Shogakukan forçaram elas a mudar coisas, a continuar com histórias, tudo isso sob ameaças de eu vou fazer você subir da empresa, vou fazer você sumir desse meio, eu tenho poder para isso, poder para tal. E tem um caso famoso da Hinako Ashihara, que é a autora de Sex Tanaka-san, onde o mangá foi adaptado em live action, só que tudo que a autora pediu não foi respeitado. E com isso, encontraram ela depois em um quarto onde tinha indícios de suicídio. E na época, a Shogakukan teve uma postura muito de lavar as mãos, falando que o problema não era deles, e isso repercutiu muito mal. Só que na época foi uma coisa ok, foi um boom, teve críticas, mas não foi tão grande assim. Só que agora, com esses escândalos, estão revivendo esses casos, o que pode levar um impacto maior ainda para a editora. Então, o que eu falei aqui durante o vídeo sobre um possível fim da Shogakukan já não é mais um grande exagero, porque eles vão perder grandes obras, vão ficar queimados no meio dos autores e vão perder os autores que eles já têm. E isso, cara, vai abrir um precedente gigantesco para a empresa acabar, para a empresa falir. Porque quem vai querer investir numa empresa que está contratando abusadores de menores e escondendo isso de todo mundo? Ou seja, é meio que um segredinho sujo deles. Ninguém vai querer. Bom, até o momento é isso que nós temos. Se tiver novidade, vou trazer para vocês. Mas por enquanto é isso. Esse foi o vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e é isso. Valeu, falou!